Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. E o que está mais sendo comentado aqui no Brasil é a visita do Maduro, junto com o Lula, aquela coisa escancarada. E eu tenho vários pontos para falar sobre isso. Eu não vou falar da visita em si, porque ela é um absurdo. Não tem o que ser falado. Qualquer um que entende um pouquinho, o mínimo de política, sabe que esse cara não era para estar na frente de nenhum país, era para estar preso. Aliás, os dois. Mas o Maduro é procurado. Não é à toa que o Zé Trovão entrou aí com uma ação para que os próprios Estados Unidos entrassem e prendessem ele aqui, né? Então não tem o que comentar sobre isso, é um absurdo. Agora, eu vou fazer alguns refletirem sobre o verdadeiro culpado de tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país. A primeira coisa que você precisa entender, e que se escancara para aqueles que ainda dizem, não, isso não acontece, não querem censura no Brasil, o que estão querendo fazer é evitar fake news e tal. As pessoas que ainda defendem isso, eu quero que você mostre esse vídeo para elas. Porque veja bem, em 21/10/2022, a Cruzoé, através do Antagonista, estava publicando essa matéria aqui, 21/10/2022, e estava na mídia inteira, não foi só aqui, certo? Essa aqui é só um exemplo. Ministro do TSE manda PL remover peça que associa Lula a ditadores da Nicarágua e Venezuela. Paulo de Tarso Sanseverino declarou na decisão que há motivos para se crer que propaganda de Bolsonaro é ilícita. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral TSE, ordenou que o PL de Jair Bolsonaro retire do ar as propagandas que citam os laços políticos e de amizade entre Lula e os ditadores da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Nicarágua, Daniel Ortega. A decisão chama a propaganda de ilícita, mas nega ao petista o direito de resposta. Olha que absurdo, Então, o TSE, responsável pelas eleições, proibiu que se falasse a verdade. É isso que se trata. Lula é um grande amigo desses caras, parceiro. Não é à toa, como você pode ver aí nesse pequeno pôster, que a Venezuela tem uma dívida com o Brasil de 12,5 bilhões. Bilhões, meu irmão, com B de besta. 12,5 bilhões. Não é brincadeira. Lula não só é amigo deles, como os financiam com dinheiro nacional, com dinheiro dos seus impostos. E como isso aqui é possível? Infelizmente, meus irmãos, através daquele órgão que é supremo. Aquele órgão que é supremo, ele não esconde mais que não está mais para servir ao povo brasileiro. Ele atende a uma agenda que é de fora, é uma agenda obscura que usa tanto esquerda como direita, mas tem a esquerda como o seu lado mais podre, o seu lado mais sombrio, e esses caras literalmente trabalham da forma como eles querem. Eu vou colocar aqui os próprios ministros falando, para que ninguém pense, o Davi está acusando sem provas, não, vou deixar eles mesmos falando, deixando claro que eles atendem à Agenda 2030. Escute só. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme com seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. Recentemente, em visita oficial à Organização das Nações Unidas, o seu secretário-geral Antônio Guterres elogiou e reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, convidando o tribunal a reportar esse modelo piloto de implementação da Agenda 2030 a outras cortes supremas do mundo. Eu creio que quem acompanha o canal não precisa de explicação sobre isso, e nem eu posso dar. Mas está claro, que só isso aí, só essa declaração, que o cara achou o espaço, as coisas estão tão avacalhadas que simplesmente pode se falar, não precisa mais esconder. Mas só isso aí era motivo para uma CPI lava-toga. Só isso aí, só essa declaração. Agora, quem é o maior culpado de tudo isso? Aí eu preciso dizer, aqueles que estão dizendo, faz o L, sabe aquela galera que acha que Bolsonaro é algo diferente de Lula, quando na verdade foi o Bolsonaro que soltou o Lula. Ele votou para absolver o Lula. O que foi votado foi embargo de declaração. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira. Quem nunca sofreu uma acusação injusta? Quando ele colocou um ministro que votou pela suspeição de Moro, ou seja, Moro era suspeito, quando ele disse que destruiu a Lava Jato para que ela não alcançasse ele próprio, ou seus amiguinhos, ele automaticamente soltou o Lula. Naquela ocasião, existia 2 ministros a favor da soltura de Lula, de eliminar e extinguir todas as acusações que pesavam sobre ele, e 2 ministros a favor de continuar com essas acusações.
O que é que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro tinha direito a indicar um ministro que ia dar o voto de Minerva. Você sabe o que é isso? Aqui a gente explica, né? Para quem é os mais leigos. O voto decisivo, o voto de Minerva. Ele coloca um cara chamado Cássio Nunes e todo mundo sabe que foi ele que mandou. Eu já mostrei isso aqui em vídeo. Quando as pessoas, os próprios bolsonaristas, começaram a descer a lenha no Cássio Nunes por votar a favor de Lula, pela extinção dos processos, para que ele se tornasse elegível, o que é que aconteceu? O Bolsonaro veio a público e disse que ele fez o correto, que ele estava certo, praticamente dizendo, olha, deixem de ser otários porque fui eu que mandei. Então, se hoje o Brasil está à beira de se tornar de fato uma ditadura, o maior culpado é o próprio Bolsonaro, entenda isso. Esse cara é o maior cretino, se apossou de um movimento e de uma bandeira que nunca foi a dele, para se eleger, para se dar bem, mas logo ele vai estar atrás das grades. Preste atenção no que eu estou dizendo hoje, 31/5/2023, que eu estou gravando esse vídeo. Você deve estar vendo no dia 1/6. Bolsonaro não demora muito e vai estar atrás das grades. Preste atenção nisso. Abandonado por todos. E eu vou dizer um dos motivos que pode levar esse cara pra cadeia, onde é o lugar dele. Lugar de bandido criminoso é lá. Enganador é lá. Olha só aqui as manchetes. Bolsonaro causou rombo na Caixa ao tentar vencer Lula nas eleições de 2022. O calote bilionário na Caixa. UOL. Money Times. Bolsonaro provoca rombo bilionário na Caixa em tentativa de reeleição. Diz site. Essa matéria tá na Carta Capital. Governistas cobram punição a Bolsonaro por rombo na Caixa. Por muito menos teve impeachment da Dilma. Essa aqui é a boa, né? Que tá no Terra. Rombo bilionário na Caixa causado na gestão Bolsonaro pode afetar o brasileiro? Banco terá que arcar com calote proveniente de duas medidas provisórias que buscavam o voto dos mais pobres para o ex-presidente. Então o rombo é de 600 milhões, meus irmãos. O que foi que o Bolsonaro fez? Uma tentativa de ganhar as eleições, ele liberou 3 bilhões no programa chamado Sim Digital. 3 bilhões de reais. Fez empréstimos consignados ao Auxílio Brasil, que custou 7,6 bilhões. Pessoas que estavam devendo, pessoas que estavam com a corda no pescoço, né? Mal pagadores. Ele queria o voto delas. Então liberou esse dinheiro, a galera pegou sem dó e sem pena, não pagaram. Inclusive, quando ele fez essa proposta, os bancos, né, que não pertencem ao governo, na hora recusaram, disse, não, a gente não vai emprestar esse dinheiro a esse povo aí. A Caixa emprestou, por quê? Porque ele colocou um presidente que era amigo dele. Colocou um cara só pra fazer isso. Isso aqui é um estelionato eleitoral. Um cara que faz isso é bandido. Nós vamos ter que pagar isso aí, não tenha dúvida. Banco nenhum, meu irmão. Até quando é assaltado, a mão armada, banco nenhum fica com prejuízo. Ele passa para o país, passa para as pessoas, os contribuintes. Eles nunca perdem nada. Tem pessoas que, quando vê um banco, né, sendo assaltado uma coisa, dizem, é bom porque eles têm muito dinheiro, roubam muito o povo. Pois é. Pois o povo paga aquele roubo. Eles não ficam com um centavo só que seja de prejuízo. Quando tem o menor risco disso acontecer, eles fecham o banco e vão embora. Então, como eu estou dizendo para vocês, esse cara, isso é só um dos crimes, vai aparecer muitos. Ele precisa estar na cadeia. Precisa, meu irmão. Talvez o próprio Lula esteja usando a mesma tática dele. Olha, deixa o Bolsonaro solto, porque ele preso pode surgir alguém, né, que seja de fato um perigo nas próximas eleições. Com certeza ele está pensando isso. A estratégia do Bolsonaro foi essa, hoje está mais claro. A gente solta o Lula, vai reviver aquele sentimento antipetismo e eu ganho a eleição. Pensar politicamente, é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Mal sabia ele que a popularidade dele, até pelas formas burras que ele estava fazendo a campanha, eu indiquei aqui várias vezes, eu digo, olha, o cara só prega para convertido. Eu vi aqui na minha cidade, uma cidade aqui do interior do Nordeste, o cara passando de moto e as pessoas que gostavam dele querendo participar, mas não podia porque não tinha moto. E ele aqui, na Cornociata, ou seja, pregando para convertido. Nas ruas mais difíceis de acesso, nas ruas mais pobres, cheio de gente lá querendo ver ele, ele nem passou perto, só passou nas avenidas. Então só quem acompanhou é quem tinha moto. E nem todo mundo tem. E aí eu falei, eu digo, é muita burrice do cara. Ainda tem bolsonarista que vem aqui como se o cara fosse de fato a solução. Ele era o menos ruim, como qualquer outro ali, qualquer outro candidato, era menos ruim do que o próprio Lula. Porque por mais que o cara tivesse propostas ruins, seja quem fosse um dos candidatos, o cara não tava com essa sede de vingança que o Lula tá. O Lula veio, né, já no restinho de vida, no fim de vida mesmo, ele vem, como já foi dito antes, inclusive, pelo próprio pessoal dele, que ele viria para marcar
uma geração. Ele vinha para fazer tudo o que não fez nos outros governos do PT. O que ele não conseguiu em toda a sua história, ele viria agora para fazer. Então não foi nada escondido, nada omitido. Foi tudo nas claras. A gente sabia, a vingança vai vir. Por isso é que é esse ataque das liberdades nas redes sociais, a censura em cima de todos que querem falar, né? As coisas estão acontecendo desse modo porque eles sabem que precisa neutralizar todas as forças que colocaram na cadeia. É terrível, meus irmãos, o que está acontecendo. É triste a situação, ainda mais por causa da alienação daqueles que deveriam entender a situação. Quem votou em Bolsonaro no segundo turno não votou no cara. Foi o voto anti-PT. Foi isso que nós fizemos, foi isso que eu fiz, foi isso que eu indiquei aqui. Foi o voto anti-PT, porque nós sabíamos, tínhamos noção, e com todo o nojo do mundo, a gente votou no Bolsonaro. Mas unicamente para evitar o PT. Se você não aprendeu isso, meu irmão, aprenda. Primeiro turno, você escolhe o melhor candidato. Segundo turno, você evita o mal maior. É assim, é simples assim. Chegou o segundo turno, não tem mais jeito. Seja quem for que esteja lá, você elege, você vota para evitar o mal maior. Foi o que nós fizemos. Não quer dizer em nenhum momento que a gente apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro, repito, é um criminoso que precisa ser preso urgentemente. Eu sei que falar isso aqui perde inscrito. Até porque a gente também mete a porrada aqui no Lula. E aí o pessoal do PT fica com ódio e vai embora do canal. Já vai tarde. Porque a verdade tem que ser dita, doa quem doer, meu irmão. As informações que eu estou passando para você aqui são fatos. Essa maracutaia que tá o Brasil é culpa de todos eles, meus irmãos. E a maior culpa do que vem pela frente é do próprio Bolsonaro. Porque se ele tivesse feito um governo mais ou menos, ele teria sido reeleito. Então, eu acho que eu fiz a minha parte aqui de informar. Eu espero que você passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, meus irmãos, porque a alienação tá muito grande. O corte, o alcance, não é para esse tipo de conteúdo, é gigantesco. É monstruoso, não é à toa que vários youtubers estão falando de outras coisas. Raluca, não sei quem. E eu tô tentando aqui o máximo possível trazer as informações pra vocês, né? Inclusive um cara me cobrou: Davi, você também é culpado, o Bolsonaro perdeu. O maior culpado é o próprio Bolsonaro e os seus lambibotas. O cara gritar mito pra um cara daquele ali chega a ser pecado, meu irmão, já passa de crime. Chega a ser pecado. O cara é um criminoso e logo, não demora, você não perde por esperar. Logo vai estar provado. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!